Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao IBGC pelo convite e dizer que é um prazer vir aqui conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Bom, a meu ver, o movimento da governança corporativa possui um objetivo maior, que é fazer com que as companhias sejam transparentes, meritocráticas e sustentáveis, de forma a contribuírem, em última instância, para uma sociedade melhor. Logo, a pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: estamos conseguindo alcançar esse objetivo? Acredito que seja um momento bastante oportuno para fazermos essa reflexão. Afinal, são cerca de 30 anos do movimento da governança corporativa nos Estados Unidos e cerca de 20 anos do movimento no Brasil. Sem dúvida, houve muitos avanços, né? Como todos sabem. Acho que o próprio fato de estarmos aqui reunidos num evento dessa proporção, anualmente, mostra a importância do tema. A governança corporativa se tornou um tema-chave na agenda de administradores, acadêmicos e reguladores. Os conselhos de administração se tornaram mais ativos e profissionalizados, bem como existe uma mídia especializada e vigilante em relação ao tema. Vamos lá. Por outro lado, como os senhores estão vendo no slide, há uma percepção entre muitos críticos de que não temos conseguido alcançar o objetivo maior da governança a contento. No ambiente anglo-saxão, berço do movimento, e que acaba servindo de parâmetro de referência para os demais países, o que se viu foi um período muito turbulento no ambiente empresarial desde o início da década de 2000. Observamos uma onda de fraudes contábeis de 2001 a 2003, o escândalo de opções de ações com datas adulteradas por volta de 2005, o colapso de instituições financeiras que levou à crise financeira global de 2008, algo motivado, ao menos parcialmente, por falta de transparência, deficiências no gerenciamento dos riscos e sistemas de remuneração inadequados. Isso sem falar em casos envolvendo companhias de grande porte de países desenvolvidos que levaram a desastres ambientais, lavagem de dinheiro, problemas trabalhistas associados a direitos humanos e, inclusive, pagamento de propinas junto a agentes públicos de mercados emergentes. No Brasil, diversas companhias listadas na Bolsa durante a onda de IPOs, iniciada há exatos 10 anos, apresentaram falhas substanciais de governança, incluindo, como os senhores bem sabem, informações superestimadas para os investidores em relação às suas perspectivas reais, decisões controversas tomadas por controladores e até fraudes, no caso de alguns bancos de médio porte. Após a erupção da crise, testemunhamos dezenas ou talvez centenas de empresas sofrerem prejuízos colossais decorrentes de posições especulativas no mercado de derivativos. Saindo do âmbito das companhias listadas, recebemos informações quase que diariamente pela imprensa de casos envolvendo formação de cartéis, corrupção de servidores públicos para evasão de impostos, como é o caso recente do ISS aqui na Prefeitura de São Paulo, e enormes desvios de recursos para financiamentos políticos, em muitos casos envolvendo empresas estatais e seus fornecedores privados, como é de ampla repercussão atualmente com a maior companhia do país. Esses casos mostram que, para diversas empresas, a adoção de práticas de governança tem sido utilizada bem mais como uma ferramenta de marketing do que como uma nova abordagem baseada em princípios sólidos para as companhias serem dirigidas e monitoradas em sua alta gestão. Naturalmente, esse problema tem contribuído para deteriorar a reputação das companhias perante o público. Como exemplo, uma pesquisa realizada em 2013 pelo Instituto Edelman, com 30 mil pessoas de todo o mundo, constatou que apenas 18%, ou seja, menos de um quinto das pessoas, acreditam que os líderes empresariais falam a verdade e são confiáveis para tomar decisões éticas. Esse cenário, novamente, nos leva a uma nova reflexão. Por que continuamos a testemunhar tantos problemas de governança após décadas de discussões, difusão de inúmeras práticas recomendadas e aumento das exigências legais relativas ao tema? Para o número crescente de críticos, entre os quais eu destacaria a palestrante principal do nosso congresso, a raiz do problema está no foco excessivo em criar valor para o acionista, como pano de fundo para o movimento da governança corporativa. Para compreendermos essa crítica de forma mais apropriada, precisamos fazer uma digressão sobre os marcos que levaram à construção desse verdadeiro dogma vigente atualmente
de que cabe aos administradores, acima de tudo, atuar a fim de maximizar o shareholder value. O conceito de valor para o acionista, por incrível que pareça, algo relativamente recente. O primeiro grande marco foi um texto polêmico intitulado A Responsabilidade Social do Negócio é Aumentar Seu Lucro, publicado em 1970 por Milton Friedman, que os senhores conhecem, principal expoente da chamada Escola de Chicago. Nesse texto, como os senhores estão vendo no slide, Friedman argumentava que, numa economia de mercado, existe apenas uma responsabilidade social para as empresas: utilizar seus recursos para as atividades destinadas a aumentar seus lucros. O que pouca gente se recorda, e eu diria infelizmente, é que no mesmo texto, Friedman dizia que essa máxima valia apenas, e é importante frisar esta condição, caso os administradores cumprissem todas as regras básicas da sociedade, incorporadas sob a forma da lei e dos costumes éticos. As ideias iniciais de Friedman ganharam maior robustez teórica em 1976, com a publicação de um artigo acadêmico seminal de dois economistas, Michael Jensen e William Macklin. No mercado, apesar da expressão shareholder value ter alcançado popularidade ao longo da década de 80, assume-se que o culto ao valor para o acionista teve início em agosto de 1981, quando Jack Welch proferiu seu primeiro discurso como CEO da GE. O título do discurso de Welch, que os senhores estão vendo ali, crescendo rapidamente em uma economia de baixo crescimento, ilustra bem as dificuldades do ambiente empresarial norte-americano na ocasião. Além da recessão econômica, as companhias do país enfrentavam uma forte concorrência japonesa, das empresas japonesas percebidas como mais eficientes. Foi essa percepção de ineficiência das companhias norte-americanas, por sua vez, que levou diversos investidores e fundos especializados, os chamados piratas corporativos ou corporate raiders, a dar início a uma onda de aquisições hostis. Em resposta ao aumento das aquisições hostis, os executivos começaram a lançar mão de artifícios para evitar que as companhias onde atuavam fossem adquiridas. E foi nesse cenário, então, de aquisições hostis de um lado e mecanismos defensivos do outro, que ocorreu o aumento do ativismo dos até então passivos investidores institucionais, com destaque para o caso emblemático Texaco Fundo Bass Brothers, em 1984. Os institucionais, por sua vez, também passaram a levantar a bandeira do valor para o acionista, pregando, entre outras coisas, que a remuneração dos executivos passasse a ser cada vez mais vinculada ao preço das ações, principalmente por meio de planos de opções de ações. Essa recomendação que os institucionais passaram a levantar, e que é oriunda de acadêmicos como o próprio Michael Jensen, levou a um aumento exponencial na remuneração dos executivos e, anos mais tarde, a alguns sérios efeitos colaterais. Como resultado de todo esse contexto, as práticas recomendadas de governança passaram a ser vistas muito mais como uma ferramenta para maximizar o valor da empresa, a fim de maximizar a riqueza dos acionistas ou o patrimônio dos acionistas. É importante destacar que essa abordagem do valor para o acionista parece plenamente correta à primeira vista. Afinal, o valor é um conceito de longo prazo, já que é resultado das perspectivas futuras de fluxo de caixa da companhia por um período de tempo indeterminado. Em segundo lugar, o retorno para os acionistas é sempre residual, isto é, ele só ocorre após satisfazer todos os demais stakeholders. Em terceiro, os contratos protegeriam perfeitamente os demais stakeholders, o que eliminaria a necessidade de os administradores procurarem defender seus interesses. E quarto, mas não menos importante, a regulação deveria fazer com que as companhias arcassem integralmente com todas as suas externalidades e passivos futuros. Bom, o mundo dos modelos econômicos é muito bonito, não é? É pena que ele seja um pouquinho distante, muitas vezes, do mundo real. Então, vamos a ele. Na prática, o foco no shareholder value tem levado a sérias limitações que precisam ser consideradas por todos nós. Para começar, muitos acionistas executivos não estão interessados no longo prazo, o que reduz a chance da companhia procurar ativamente arcar com os custos das suas externalidades e passivos futuros. Além disso, o conceito de criação de valor se converteu, no dia a dia, numa busca frenética pelo maior retorno financeiro possível de curto prazo. No caso de muitas companhias listadas, ocorreu algo ainda pior. A criação de valor foi reduzida à maximização do preço das ações
como missão maior da administração. Alguns críticos argumentam ainda que o foco excessivo no retorno para os acionistas levou as empresas a passarem por um processo crescente, e me desculpem a expressão que não existe em português, de financeirização, o que as tornou cada vez mais ativos financeiros a serem comprados, vendidos ou negociados em partes em qualquer momento. A visualização da companhia como um mero ativo financeiro, por sua vez, tende a fazer com que sua dimensão social, algo fundamental, seja deixada de lado. Essa discussão que estamos tendo não é apenas conceitual. Há uma literatura crescente, baseada em dados reais, que mostra que a obsessão em maximizar o resultado para os acionistas pode gerar uma série de efeitos colaterais negativos, entre os quais eu destacaria o foco em ganhos de curto prazo, muitas vezes obtidos por meio de passivos futuros que não serão arcados integralmente pelos acionistas. Um exemplo claro dessa situação ocorreu na crise de 2008. Executivos e muitos gestores de fundos embolsaram ganhos enormes nos anos pré-crise. Quando o colapso ocorreu, entretanto, como todos sabem, foram os stakeholders e a sociedade que tiveram que arcar com seu custo. Um problema similar tende a ocorrer com as companhias de outros setores que continuam a gerar passivos de toda sorte, ambientais, sociais, trabalhistas, potencialmente explosivos no futuro. Esses passivos serão arcados, em grande medida, pela sociedade e não pelos acionistas, já que muitas companhias não estarão mais ativas quando os passivos, os problemas se materializarem, enquanto outras simplesmente não terão condições financeiras de arcar com seus custos. Há sempre um incentivo perverso, portanto, para que os acionistas saiam antes das consequências surgirem. O segundo problema que eu destacaria é a miopia administrativa e o subinvestimento em inovação e capital humano. Há uma literatura que mostra que a busca por atender aos interesses dos acionistas, principalmente os de curto prazo, pode afetar o comportamento das companhias, reduzindo sua capacidade de investimento em capital físico e intelectual. Como exemplo que eu gostaria de destacar dessa literatura, uma pesquisa realizada em 2006 nos Estados Unidos com 400 CFOs, diretores financeiros norte-americanos, concluiu que 60% deles deixariam de empreender um projeto com valor econômico de longo prazo positivo, com VPL positivo, para atingir a meta de lucro por ação trimestral esperada pelos analistas de mercado. Terceiro potencial problema que eu destacaria é o menor compromisso de longo prazo com os stakeholders. Como os senhores bem sabem, o sucesso de uma companhia depende do esforço coletivo de todos os seus públicos de interesse, particularmente dos funcionários, que também realizam investimentos específicos e muitas vezes não plenamente recuperáveis na organização. Para os críticos, o foco excessivo no resultado para os acionistas tende a diminuir o compromisso das empresas com seus stakeholders, que passam a ser vistos como meros recursos intercambiáveis. Na prática, o que tenho particularmente percebido em minhas interações com os executivos é que a obsessão em criar valor para o acionista tende a diminuir a percepção de propósito do porquê eles estão ali na empresa, o que gera, muitas vezes, um ambiente corporativo com maior estresse, ansiedade, agressividade e competição interna. Quarto problema é o foco dos administradores em gerenciar as expectativas do mercado como forma de maximizar a sua remuneração, ao invés de se concentrar nas operações. Então, quando o sistema de remuneração é excessivamente atrelado ao preço das ações, algo que, por definição, é especulativo e depende da formação de crenças futuras, há um risco substancial de os administradores passarem a se concentrar muito mais em gerenciar as expectativas do mercado do que em criar valor com as operações no mundo real. O recente caso das empresas X, de notório conhecimento em nosso mercado, ilustra esse potencial problema. Embora o grupo tenha entrado em colapso em 2013, no ano passado, sem gerar qualquer valor econômico, dezenas de seus principais executivos embolsaram remunerações milionárias, oriundas de planos de opções de ações, exercidos durante o breve período em que as ações se mantiveram em patamar elevado, novamente, sem gerar qualquer valor econômico no final das contas. E, por fim, eu destacaria também, como potencial problema, a desconsideração dos aspectos morais nas decisões corporativas e o comportamento instrumental em relação às leis. Para os críticos, o foco excessivo no valor para o acionista tende a induzir os administradores a desconsiderarem os aspectos de ordem ética em suas decisões. Uma evidência interessante, porém lamentável, a meu ver, veio de um estudo publicado em 2006, também nos Estados Unidos.
Nesse trabalho, foram entrevistados 17 conselheiros de companhias da Fortune 200, quer dizer, grandes companhias do mercado, para saber se autorizariam suas empresas a lançar uma partícula sabidamente cancerígena no meio ambiente, caso sua proibição ainda não tivesse sido regulamentada. Pois bem, dos 17 conselheiros entrevistados, 15 afirmaram que autorizariam o lançamento da partícula cancerígena no meio ambiente, caso não houvesse proibição do ponto de vista legal. Curiosamente, os conselheiros afirmaram conhecer as implicações éticas de sua decisão. Porém, também alegaram que, como conselheiros, eles entendiam que a sua função os obrigava a maximizar a riqueza dos acionistas, motivo pelo qual eles continuariam a autorizar sua emissão. O problema geral, portanto, é o seguinte: na medida em que os administradores passam a procurar maximizar os ganhos para os acionistas a qualquer custo, as companhias podem passar a pressionar e a sacrificar cada vez mais os interesses das outras partes interessadas, empregados, fornecedores, enfim, comunidades e sociedade, bem como os interesses das gerações futuras, incluindo seus próprios acionistas futuros. Pois bem, o que podemos fazer a respeito? Antes de mais nada, é importante deixar claro que as empresas devem, sim, obviamente, proporcionar aos seus acionistas um retorno financeiro compatível com o risco incorrido. Isso é algo não apenas justo, mas também necessário para a companhia manter a confiança do mercado, captar recursos e se manter competitiva. Não obstante essa ressalva, a meu ver, é fundamental, como os senhores estão vendo, fazer com que os administradores sejam cada vez mais orientados a terem uma perspectiva ampliada, isto é, a, na prática, atenderem não necessariamente ao interesse do acionista em algumas situações, mas sim ao interesse da companhia, algo que transcende muitas vezes ao interesse do acionista e que muitas vezes entra em conflito com seu interesse. Significa também incentivar uma cultura no corpo executivo orientada para o longo prazo, de forma a fazer com que as pessoas pensem e ajam com um horizonte temporal mais longo e não pensando no curto prazo. A governança também deve ser menos orientada para o cumprimento de práticas padronizadas que induzem a uma mentalidade instrumental de checklist e mais orientada para o compromisso das companhias com princípios de boa governança customizados à sua realidade. Ao invés de desconsiderar as externalidades, como em grande medida ocorre atualmente, os administradores devem cada vez mais estimar e arcar com os custos das externalidades negativas lançadas por suas companhias. A própria medida de desempenho ou de sucesso de uma empresa deve evoluir, passando de um resultado meramente financeiro para indicadores mais amplos que contemplem o resultado da companhia para os seus stakeholders. A governança também deve deixar de se concentrar apenas em regramentos e formalismos, algo que faz parte da velha economia ortodoxa de incentivos e punições, para se concentrar no papel das lideranças em criar um contexto social adequado em suas organizações, de forma a fazer com que as pessoas tenham voluntariamente, essa palavra é muito importante, interesse em cumprir as regras e a tomar as melhores decisões para a companhia. A meu ver, a própria formação de lideranças é uma área-chave que deve ser aprimorada dentro dessa nova abordagem, uma abordagem emergente para a governança. Por fim, os administradores devem cada vez mais pensar em atender não ao acionista, que chamarei de específico, aquele que possui uma única relação com a companhia, mas sim ao acionista denominado por uma literatura recente de universal. Trata-se daquele cidadão comum que é acionista de dezenas ou de centenas de companhias por meio de fundos de pensão ou de investimento e que, como resultado, aufere não apenas o ganho econômico decorrente da sua posição como acionista, mas também sofre os impactos de sua atuação como consumidor e membro da comunidade onde ela atua. A aceitação dessa perspectiva mais ampla para a governança, por sua vez, deve levar a uma revisão do objeto dos debates sobre o tema, a meu ver. Além das relações tradicionalmente abordadas no tema, como aquelas entre acionistas e administradores nos países anglo-saxões e entre acionistas controladores e minoritários em países como o nosso, o bom governo das companhias também deve contemplar as relações entre acionistas e demais stakeholders e entre acionistas de curto prazo e acionistas de longo prazo.
Sem dúvida, equacionar simultaneamente as relações entre todos esses personagens é um grande desafio para administradores, acionistas e reguladores. Para concluir, gostaria aqui de deixar a mensagem de que a ampliação dos debates sobre governança corporativa, além do propósito de criar valor para o acionista, deverá levar ao melhor resultado não apenas para a própria companhia, mas também para os seus acionistas e para a sociedade. Longe de ser uma opção ou um sonho distante, é um imperativo que cabe aos senhores, como lideranças, fazer acontecer para que tenhamos uma sociedade melhor. Muito obrigado.